O Internacional nessa sexta-feira já viaja para Belo Horizonte à tarde para o confronto amanhã, no sábado, às 9 horas da noite contra a equipe do Atlético Mineiro. O Colorado para essa partida deve contar com algumas novidades. 5 jogadores devem estar entre os relacionados para essa partida. Além disso, eu quero te trazer mais informações sobre o caso Maurício e essa operação de máfia de apostas que começa a ter esse jogador do Internacional envolvido, mas o Inter que confia muito no atleta. Eu quero te trazer mais alguns bastidores sobre isso e também sobre o próximo preparador físico do Internacional. O Inter que no dia de ontem, saiu informação trazida primeiramente pela Rádio Gaúcha, onde o Inter demitiu o Giancarlo Lourenço, que era o antigo preparador físico do Internacional, e hoje está muito próximo, ou já está negociando com o Flávio de Oliveira. Mas eu quero te trazer uma cláusula no contrato do Flávio Oliveira, que tinha essa cláusula de contrato no Corinthians, que faz a negociação com o Inter ter alguns requintes a mais e algumas conversas a mais que devem acontecer. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem Invictus Artigos Esportivos. Tu quer comprar uma camiseta do PSG, do Barcelona, do Real Madrid, do Milan, da Inter de Milão, do Bayern de Munique, do Tottenham, do Manchester City, do Manchester United ou de qualquer outro clube do futebol europeu, do futebol sul-americano, do futebol da Oceania, da América do Norte ou até mesmo de alguma seleção, vai no primeiro link da descrição e confere o site da Invictus, utiliza o cupom CANALTN para ganhar 5% de desconto em qualquer produto da Invictus por lá, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do nosso Colorado no dia de hoje. Eu quero começar aqui realmente falando nessa sexta-feira, pela manhã, o Inter faz seu último treino antes do jogo contra o Atlético Mineiro, neste sábado, às 9 horas da noite. O Colorado que viaja nessa tarde já para Belo Horizonte e o técnico Mano Menezes teve apenas 2 sessões de treino para conseguir preparar a equipe. O Inter que vai agora para uma sequência de 4 jogos fora de casa e o Inter nessa temporada teve 10 jogos fora de casa e venceu apenas 2. O técnico Mano Menezes vai ter que tentar reverter essa marca negativa, inclusive o Inter que não vence há 3 partidas contra Nacional, São Paulo e Atlético Paranaense. A última vitória do Colorado foi contra o Goiás no estádio Beira-Rio pelo placar de 1-0. O técnico Mano Menezes também deve ter algumas voltas para essa partida, como por exemplo do Maurício, que já está totalmente agora sim pensando no Internacional. Foi um atleta que, na visão do próprio Mano Menezes, na visão do Pedro Henrique, foi um atleta que faltou muito no jogo contra o Atlético Paranaense. O Mano Menezes disse que todo o treino que tinha feito antes do jogo contra o Atlético Paranaense tinha sido por água abaixo, porque o Maurício ficou de fora do jogo e tinha testado um trio de ataque com Maurício, Wanderson e Pedro Henrique. E sem Maurício ele teve que colocar, por exemplo, Luiz Adriano novamente. Além do Maurício, que está totalmente agora 100% com a cabeça no Internacional, o Mano deve ter outras 4 voltas, como a do atacante Alexandre Alemão, como do outro atacante Jean Dias e como dos volantes Johnny e também Gustavo Campanharo. Os 4 jogadores treinaram nessa sexta-feira com bola, inclusive tem possibilidade de serem relacionados. Só não serão relacionados se o departamento médico do Inter entender que esses jogadores ainda precisam de mais algum período de repreparação física, algum período de testes ainda para ver se realmente não tem mais nenhuma lesão constatada. No treino de ontem, na quinta-feira, o Luca saiu sentindo dores. Ele teve uma disputa de bola com o lateral esquerdo Rangel do Sub-20 do Inter. Muitos jogadores da base do Inter treinam nos profissionais e o Luca acabou tendo uma disputa com esse jogador, acabou sendo a pior, saiu antes do treino dessa quinta-feira. Como o treino dessa sexta-feira foi fechado, a gente não sabe se o Luca treinou. Logo, ele vira uma dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas a tendência é que ele seja relacionado, tá bom? Passando agora um pouco mais para mais informações, muitos me perguntam se existe a possibilidade de caso de derrota para o Atlético Mineiro que o Mano Menezes seja demitido. A informação que se tem é que isso não deve acontecer, por alguns motivos. Primeiro é que o Mano Menezes recusou uma proposta do Corinthians para ficar no Internacional, então ele já ganha alguns pontos com a própria direção sobre isso.
O segundo fato é que o Mano Menezes está esperando os reforços que vão chegar a partir da metade da temporada, a partir do mês de julho. Reforços como, por exemplo, Ener Valencia, Gustavo Cuéllar e assim por diante, né? Além, obviamente, do Charles Arangues. Então, todos esses reforços, né, quando chegarem, aí sim o Mano Menezes vai começar a ser cobrado. Algo parecido com o do, por exemplo, a gente lembra do próprio Alexander Medina. A gente lembra, né, desse discurso. Olha, quando chegar os reforços, aí que ele vai começar a ser cobrado. Com Medina lá atrás foi muito parecido desse tipo de discurso. Além disso, o próprio Mano Menezes ainda consegue entregar um trabalho interessante na visão dele mesmo. E mesmo que o Inter tenha uma sequência negativa nesses próximos 4 jogos, que é o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Grêmio e o Metropolitanos lá na Venezuela, mesmo que o Inter tenha uma marca negativa nesses 4 jogos, ainda assim a tendência é que o Mano Menezes siga no cargo, a não ser que aconteça uma tragédia, uma hecatombe. O que é uma hecatombe, uma tragédia? É caso o Inter, por exemplo, perca um Grenal por 4-0, 5-0, ou daqui a pouco, sei lá, perde para o Atlético Mineiro agora por 3-0 bem perdido. A não ser que aconteça um vexame, o Mano Menezes segue no cargo como treinador do Internacional. Além disso, eu quero te trazer exatamente agora informações sobre a preparação física do Internacional e o próximo preparador físico do Inter. O Inter que no dia de ontem, né, demitiu o Giancarlo Lourenço, que, né, chegou no final do ano passado vindo do Santos. Depois da demissão, o Internacional está negociando com Flávio de Oliveira, que foi demitido do Corinthians nessa semana, e o Flávio de Oliveira, que era até então preparador físico do Internacional na temporada passada de 2022 e só saiu por questões familiares, porque ele gostaria de ir para São Paulo, onde estava a sua família, e tinha chegado essa proposta, por exemplo, do Corinthians para integrar a comissão técnica do Fernando Lázaro. Só que agora o Flávio Oliveira está livre, logo ele pode assinar com o Internacional. Só que existe uma cláusula no contrato do Flávio de Oliveira com o Corinthians, que caso ele assinasse com algum clube ainda nessa temporada, a sua rescisão que ele ganhou com o Corinthians seria cancelada. Ou seja, se ele vir para o Inter nessa temporada, a rescisão que ele está para receber do Corinthians, né, a sua rescisão de contrato, ele não recebe mais. Então o Inter basicamente vai ter que negociar com o Flávio, possivelmente subir o salário dele um pouco para conseguir trazer ele para a preparação física do Inter. Nesse momento, o Inter não tem preparador físico, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Óbvio que como o futebol dinâmico pode mudar quando você tem assistindo esse vídeo. O Inter já tem anunciado, por exemplo, o Flávio de Oliveira. O Inter tem preparadores físicos dentro do Internacional, e a gente pode pegar, por exemplo, auxiliares da preparação física, que o Inter tem alguns nomes. Além disso, o Inter também tem, por exemplo, profissionais sub-20 que podem subir para fazer ali um trabalho no profissional, assim como, por exemplo, foi a preparação de goleiros no Inter, né, onde o Inter trouxe, né, o Leonardo Martins para a preparação principal. Então, nesse momento, o Inter consegue trazer, ter alguns profissionais dentro do próprio clube para fazer esse tipo de função, enquanto o Inter não consegue trazer um profissional que basicamente seria o principal dentro do nosso Colorado, tá bom? Mas o plano A do Inter nesse momento é o Flávio de Oliveira, só tem realmente que resolver essa questão quanto a essa cláusula com o Corinthians, né, de rescisão de contrato, que caso ele assine com algum clube nesse ano, a sua rescisão de contrato não será paga, tá bom? Algo muito parecido, inclusive, com o Mário Fernandes, né? O Mário Fernandes tem uma cláusula com o Inter que caso ele feche com um clube nessa temporada, o Mário Fernandes tem que indenizar o Inter. Caso contrário, né, se ele só fechar com o clube na próxima temporada, aí o Inter não paga nada pra ele, né? E é basicamente o que acontece ali com o Flávio de Oliveira, tá bom? Só que de maneira inversa. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações do Colorado. Grande abraço, valeu, falou e fui!